Boa noite, colegas viveiristas, técnicos agrícolas, produtores, estudantes e todos os que escolheram transformar sementes em legado. Aqui fala o professor propagandista, coordenador pedagógico do curso profissional de viveirista do canal Pobre Jardineiro. Bem-vindos ao módulo 2, Funções do Viveirista Profissional, o coração operacional do viveiro. Este módulo é o alicerce de toda a formação. Quem domina as funções do dia a dia, domina a qualidade final da muda. Vamos estruturar a aula em 4 grandes blocos, com analogias práticas para fixação. 1. O viveirista como maestro de uma orquestra viva. Imagine o viveiro como uma orquestra sinfônica. Cada planta é um instrumento, cada parâmetro ambiental, água, nutriente, luz, ar, um músico. O viveirista não é apenas o regente, ele é também o afinador, o compositor e o responsável por garantir que nenhum instrumento desafine. Se um único violino, uma bandeja de mudas, entra em estresse hídrico, toda a harmonia da produção pode ser comprometida. Responsabilidades diárias de alto desempenho. Irrigação de precisão não é regar, é aplicar a água na dose exata, no momento exato. Analogia é como administrar soro fisiológico numa UTI vegetal. Excesso é igual ao edema pulmonar radicular. Falta halo e choque hipovolêmico. Poda técnica, poda de formação, poda sanitária, poda de condução. Cada corte é uma decisão cirúrgica. Regra prática. Corte sempre acima de um nó em bisel, com ferramenta desinfetada. Um corte mal feito é porta de entrada para patógenos como uma ferida aberta em ambiente hospitalar. Manejo integrado de pragas e doenças, MIP. Nível 1, prevenção cultural, ventilação, espaçamento, limpeza. Nível 2, controle biológico, triquioderma, bacilos, bioveria, joaninhas. Nível 3, intervenção química. Apenas quando o limiar econômico é ultrapassado, lembre-se, o viveiro não é campo de guerra química, é ecossistema controlado. Cuidados com mudas, da semente ao pronto para transplante. A muda passa por 4 fases críticas. E em cada uma, o viveirista muda de papel. Fase 1, germinação, 0,15 dias. Papel do viveirista, obstetra. Objetivo, 100% de emergência uniforme. Controle rigoroso de temperatura, 25-28 degrees para a maioria. Umidade constante, 80-90% UR e zero estresse. Fase 2, crescimento vegetativo inicial, 15-60 dias. Papel, pediatra. Início da adubação foliar leve. Aumento gradual de luz, primeira repicagem. Analogia é a fase em que a criança começa a engatinhar. Qualquer tombo, excesso de sol, falta de nutriente deixa sequela para sempre. Fase 3, endurecimento 60-120 dias, dependendo da espécie. Papel, preparador físico. Redução progressiva de irrigação, exposição ao sol pleno, redução de nitrogênio, aumento de potássio. Objetivo, formar sistema radicular robusto e caule lenhoso. A planta precisa sair do viveiro atleta, não mimada. Fase 4, expedição papel, certificador de qualidade. Análise visual mais medição de altura, diâmetro de colo, relação parte aérea, raiz, sanidade total. Só sai do viveiro muda que atenda ao padrão técnico estabelecido. Manutenção profissional de infraestrutura e equipamentos. Um viveiro de excelência é tão bom quanto a pior ferramenta que ele possui. Protocolo obrigatório diário. Limpeza e desinfecção de todas as ferramentas de corte com hipoclorito de sódio 1% ou álcool 70%. Analogia é o mesmo protocolo de um bloco cirúrgico. Verificação de sistemas de irrigação. Gotejadores entupidos representam até 40% de perda de uniformidade. Calibração semanal de sensores de temperatura e umidade relativa. Erro de 2 dgs pode reduzir 30% a taxa de pegamento de enxertia. Registro em planilha ou software de todos os eventos. Data de semeadura, data de repicagem, aplicação de defensivo, podas, etc. Quem não registra, não gerencia. Quem não gerencia, quebra. Organização espacial e fluxo de produção. Princípio Lien aplicado ao viveiro. Layout em fluxo contínuo. Área de recepção de sementes. Germinação, crescimento, endurecimento, expedição. Movimento desnecessário de bandejas é perda de tempo e risco de dano mecânico. Código de cores e identificação permanente. Cada bandeja com QR Code ou placa com espécie, procedência. Data de semeadura e responsável técnico. Estoque mínimo de insumos, mas nunca zero. Substrato fertilizante defensivo biológico, tudo com FIFO. First in, first out. Síntese do módulo, frase para você gravar na testa. O viveirista profissional não trabalha com plantas. Ele trabalha com processos biológicos controlados que resultam em plantas de alto desempenho. Encerramos aqui o módulo 2. Lembre-se sempre,
A diferença entre um viveiro comum e um viveiro de referência não está no tamanho nem no investimento em estufa cara. Está no nível de disciplina e conhecimento de quem coloca a mão na terra todos os dias. Patrocínio master do curso: Edson, filósofo do canal Pobre Filosofia. Porque uma mente bem adubada produz mudas de qualidade e ideias de grandeza. Forte abraço verde, até a próxima! Porque o tomate ficou vermelho no viveiro? Porque viu a alface desfolhada? Qual é o cúmulo da paciência de um jardineiro? Esperar a planta de concreto crescer. O viveirista brigou com a esposa e foi dormir no jardim. No outro dia ela perguntou: dormiu bem? Ele: sim, foi ótimo, cobertor de folhas e travesseiro de pedra. Porque o jardineiro nunca briga com as plantas? Porque ele não gosta de discutir com flor. Cliente no viveiro: essa muda vai dar flor? Viveirista: vai, mas só se você parar de ficar olhando toda hora pra ver se já deu. Qual é o super-herói favorito dos jardineiros? Homem poda porque o cacto terminou o namoro, porque não aguentava mais tanta distância emocional. E física também. O que o jardineiro disse pro substrato caro que não deu certo? Você me custou uma nota e nenhuma raiz você prestou. Porque o viveirista nunca fica pobre, porque ele vive de renda, pé de folha. Cliente: essa planta precisa de muita luz. Viveirista: não, ela é moderna, vive bem com luz de celular também. O que a samambaia disse pra suculenta que só reclamava? Para de drama, você nem tem espinho pra se justificar. Porque o jardineiro levou uma escada pro viveiro? Porque ouviu dizer que as plantas estavam subindo o preço? Qual música o jardineiro mais canta enquanto poda? Tô podando, vou cortar você do meu jardim. Paródia do Tô Nem Aí. Cliente: essa planta é resistente. Viveirista: é tão resistente que sobrevive até cliente que rega com refrigerante.